Hoje é o nosso capítulo 4, minhas irmãs, e o tema de hoje eu confesso para vocês que é muito importante. Na verdade, assim, nos prepara para ter uma visão clara do porquê estamos aqui. Vamos lá? E o título desse capítulo é Criado para ser Eterno. E o nosso texto base, né, vai ser Eclesiastes 3:11, que diz assim: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. E tem uma frase aqui que diz assim: Deus certamente não iria criar o ser humano para que existisse por somente um dia. Não, ele não faria isso. O homem foi feito para a imortalidade. E a gente sabe que isso é uma verdade muito verdadeira, porque Deus nos criou lá no Éden, Adão e Eva. E a morte só veio a existir por causa do pecado. Lembra, se vocês pecarem, vocês vão morrer. Ali a morte entrou, né? O homem, ele passou, né, depois de um tempo, a viver apenas 125 anos no máximo. Porém, Deus nos criou para ser eternos, para a eternidade. E é por isso que agora a gente tem um prazo aqui de validade. E aí depois a gente é preparado aqui para viver eternamente. E ele diz: essa vida não é tudo que temos. A vida é apenas um ensaio, de fato é um ensaio, porque a gente está ensaiando aqui para saber para onde a gente vai. E antes da verdadeira produção, né, que é o que vai acontecer quando a gente for para a eternidade, a gente tem que ser aprovado aqui nesse ensaio. Você passará muito mais tempo do outro lado, que é eterno, porque a eternidade não tem começo, não tem fim. A vida tem um começo, quando a gente é gerado ali na barriga da mãe, e tem um fim, que é quando a gente morre. Mas a eternidade, ela não tem começo nem fim. Então, esse tempo curto que a gente está aqui, a gente está sendo preparado para essa eternidade. É como se esse mundo aqui fosse uma preparação, uma pré-escola, né? Um exame prático. A gente só vai se a gente passar nesse teste, né? É um treinamento coletivo. Porque, de fato, minhas irmãs, essa vida é uma preparação para a próxima. Porque a gente vai viver, de fato, aqui no máximo 100 anos. Eu tenho uma irmã em Cristo que ela fala que vai viver 130. Então, o máximo que você pode viver é os 125 anos que fala lá em Gênesis. Depois disso, é aí que começa a nossa eternidade. Então, a vida aqui é muito curta, de fato. Se você puder conversar com uma pessoa idosa, assim, uma pessoa com mais de 80 anos, vai com a listinha de 5 perguntas para ela que são importantes hoje para você, muito importantes para você. E chega nessa pessoa e pergunta, né? Faz essas 5 perguntas para ela que ali vai ter sabedoria. É lógico que nem toda pessoa de 80 anos é sábia. Teve uma vida promíscua, não se importa com muitas coisas e vai falar muita besteira. Mas procura uma pessoa sábia, né, nessa idade, uma pessoa que você sabe que tem, né, uma base de vida muito boa. E faz essas 5 perguntas sobre coisas que hoje são muito importantes para você, sobre coisas que hoje são fatores assim que deixam você, né, desnorteada. Porque essa pessoa certamente ela vai saber o que te dizer, porque não só ela já passou por muitas situações na vida, mas eu tenho certeza que alguém com 80 anos vai olhar para você e vai dizer: se eu pudesse voltar, eu faria assim, assim, assim. Porque eles sabem exatamente onde erraram, né? Essas pessoas que têm essa sabedoria, sabem onde erraram, sabem onde excederam, onde deixaram faltar. Então, seria algo muito importante para vocês, se vocês pudessem fazer, e eu, de fato, vou procurar isso. Eu já tenho algumas pessoas que eu caminho, que tem mais de 60, e graças a Deus eu tenho essas pessoas para poder conversar, para poder me darem conselhos. Mas certamente, se a gente encontrar alguém nessa idade, né? Eu tenho um sogro que já tem praticamente 80 anos, mas se eu fizer essas perguntas para ele, talvez não faça muito sentido, porque de fato ele não teve uma vida sábia, né? E nem tá nesse processo de sabedoria hoje, ainda continua preso ao passado. Lembra coisas que guiam a vida, que a gente falou no capítulo anterior? E ele tem sido guiado por coisas que não tem nada a ver com a eternidade, infelizmente. Então, faça isso, vai ser um exercício muito bom. Tem um versículo que eu gosto muito, que se não me engano está em Romanos, que fala que Deus plantou a eternidade no nosso coração. É por isso que a morte parece uma coisa tão injusta, sabe? E ele fala isso aqui, fala assim, que embora a gente saiba que a gente vai morrer, que todos nós vamos morrer, a morte parece uma coisa anormal, sabe? Uma coisa injusta. E a razão de sentirmos que deveríamos viver mais, né, ou viver para sempre, é que Deus condicionou a nossa mente e o nosso coração para isso quando Ele nos criou. Ele nos criou para ser eternos, ele não nos criou para morrermos um dia. Então, essa é a essência, né? Tá na natureza humana porque foi para isso que Deus nos criou. A morte só existe por causa do pecado.
E saber que esse desejo pela eternidade é algo que o próprio Deus colocou em nós é muito bom, porque a gente, quando tem um propósito bem definido, a gente consegue ter esse anseio pela eternidade, sabe? Muitas pessoas vivem aqui, são até bem-sucedidas, mas elas têm até vontade de morrer achando que ali vai acabar. E de fato não acaba, é quando começa. E ele cita um exemplo aqui que eu gostei muito, que é do bebê. Então, o bebê ele é preparado 9 meses dentro da barriga, mas a vida só começa quando ele nasce. É como se a gente tivesse aqui nesse mundo os 9 meses que o bebê passa na barriga e a gente vai nascer. Só que a diferença é que a gente vai nascer para ser eterno. Então, esse tempo curto que a gente está aqui é justamente o tempo que a gente tem para ser preparado para a eternidade. E aí muitas pessoas eles vivem esse mundo como se fosse a única coisa que se apegaram e só tem isso. E aí a vida realmente não faz sentido, por mais que eles tenham tudo que eles desejam. E aí o que acontece? Falta de sentido. Se eu morrer, tanto faz. E aí, quando vem a morte, ele não está preparado para o próximo capítulo, que é agora, de fato, o capítulo que importa. Porque essa vida aqui é como se fosse só a capa e a primeira folha, como C.S. Lewis conclui lá nos livros As Crônicas de Nárnia. Né? É como se, de fato, a gente fosse começar a história apenas quando a gente chegasse na eternidade. Porque a vida, por mais que dure 100 120 anos, ela é só um espaço pequeno de tempo, né? Diante de toda a eternidade. E a Bíblia fala sobre o nosso corpo terreno ser uma residência, né? Uma casa temporária para o nosso espírito, porque o nosso espírito, nossa alma, né, ela vai viver eternamente. Então aqui é só uma casa temporária isso aqui. Isso aqui a gente sabe que vai para dentro da cova e os bichos comem e acaba, mas a alma, ela é eterna. Então esse corpo é como se a gente estivesse nessa casinha aqui só para ser preparado para a eternidade. E aí tem uma coisa interessante aqui que ele chama esse corpo de nossa barraca, porque a nossa casa mesmo, o nosso corpo glorificado quando a gente receber, que de fato vai ser uma casa. Enquanto a gente está nesse barraco aqui onde nós vivemos aqui nessa terra, ela é temporária e Deus nos dará de fato um corpo para que a gente viva eternamente. E aí essa casa que o Senhor vai nos dar não é feita por mãos humanas, foi Deus quem fez, né? E por isso ela vai durar para sempre. E aqui nessa vida a gente só tem dois caminhos, né? Duas opções. A gente só tem céu e inferno. Então a gente está sendo preparado para essa eternidade, só que a gente só tem dois caminhos, que é a Bíblia chama de a porta larga e a porta estreita. A porta larga a gente já sabe, né? Viver pelos meus prazeres, pelo que eu quero, pelo que eu acredito, porque existe só isso aqui e eu quero viver tudo que eu tenho para viver. E a segunda opção é a porta estreita. Lá só passa você, suas bagagens, suas mágoas, suas dores, suas faltas de perdão, sua amargura, angústia. Tudo isso tem que ficar na porta, senão você não consegue passar por essa porta estreita, né? Essa porta estreita ela ainda tem um caminho, não é só passar pela porta não. O caminho também é estreito, né? Porque a porta é estreita e o caminho também é, né? A porta é estreita e o caminho é apertado, a Bíblia diz. E esse caminho apertado só cabe você em direção a esse alvo. E aí você vai abrindo mão, né, nesse caminho, aprendendo a se santificar, né, aprendendo através do Espírito, da revelação e da direção do Espírito Santo. Você vai se santificando nesse caminho em direção a esse alvo, que é ser semelhante a Jesus, né, ser governado por Deus aqui, para que você possa ter sua entrada na eternidade garantida. E aqui é isso que vai determinar, né, nossa eternidade. O quê? O nosso relacionamento com Deus. Como a gente se relacionou com Deus aqui, é isso que determina a nossa eternidade. E aí eu vou ler o trecho do próprio livro. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se a gente aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e confiar nele, Jesus vai nos convidar para passar a eternidade com Ele. Mas se a gente despreza Ele, despreza seu amor, seu perdão, sua salvação, tudo aquilo que Jesus oferece, então a gente vai passar a eternidade separado de Deus. Porque Jesus, lembra, Ele é a ponte até Deus. Só existe esse caminho até Deus, Jesus, não existe outro caminho. Então se você não decide ir por esse caminho, então você vai passar a sua eternidade onde? Separado de Deus, bem longe dele, como você passou aqui. Porque você quis estar aqui longe de Deus. Quando você for para essa eternidade, você também estará longe de Deus. E aí ele cita C.S. Lewis aqui, que é o escritor das Crônicas de Nárnia, e diz assim: existem dois tipos de pessoas, né? As que dizem, Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, bom, seja feita então a sua vontade. Porque a pessoa, ela está tão entregue ao que ela quer que Deus deixa ela fazer sua própria vontade. E existem aqueles que vão até Deus e dizem, Senhor, faz a tua vontade em mim. E as pessoas que não querem o Senhor, e Deus permite que elas façam sua própria vontade. Tragicamente, né, muitos terão de passar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver aqui nesse mundo sem Deus. E eu lembro que uma pessoa falou isso e eu achei bem tocante, assim, bem forte,
que foi o problema do inferno nem é só a dor física, porque a pessoa vai sofrer fisicamente também, né, no corpo e na alma. Mas vai ser, não tem mais esperança, não tem Deus, não tem como chamar por Deus lá. Então, além da dor física que nunca acaba, não existe esperança, não existe Deus mais para aquela pessoa. Então a gente tem que aprender o quê? Que na vida não é só aqui e agora, como muitas pessoas dizem. Porque a gente tem que viver, de fato, olhando para aquilo que a gente vai viver lá na eternidade, né? Com essa visão na eternidade. E aí ele diz aqui, quando você compreender plenamente que na vida há muito mais do que apenas o aqui e agora, você vai perceber que a vida aqui na Terra é só uma preparação para a sua eternidade. Então você vai começar a viver de forma diferente, porque a sua visão muda, né? Você vai passar a viver à luz da eternidade, comparando isso aqui é eterno, isso é para mim eternidade, se não for, não faz sentido. Então, quanto mais próximo de Deus você vive, mais as outras coisas vão parecendo insignificantes, e esse ponto aqui me pegou bastante. Porque quando a gente está com nossos valores alinhados à luz da eternidade, a gente vai utilizar mais sabiamente, né, o nosso dinheiro, a gente vai usar nosso tempo também de forma sábia. E a gente vai passar a dar valor às coisas, né, às pessoas, às personalidades, aos relacionamentos com essas pessoas e não mais às coisas, né, em vez de valorizar a fama, a riqueza, a realização pessoal, prazeres, né. E as prioridades, elas vão sendo reorganizadas quando a gente está com a visão na eternidade. Então é como se a gente dissesse assim, bom, se eu estou vivendo aqui, mas o foco é minha eternidade, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque o que eu fizer aqui vai determinar o que vai acontecer comigo quando eu morrer. Porque morrer eu vou, não tem como fugir disso, né? Mas a minha alma é eterna, meu corpo não. Então, enquanto eu estou nessa barraca aqui, como ele cita, eu estou vivendo como? Eu estou tendo essa preparação para a minha eternidade? Então, se você vive sua vida, ele cita aqui, só para viver o aqui e o agora, então não vale a pena você pensar em princípios, valores, vá mesmo, faça o que você quiser, né? Não seja ético, nem bonzinho, viva, né, com as consequências das suas ações e pronto, sabendo que no dia que você fechar os olhos, esse egoísmo seu, né, esse seu afastamento de Deus e esse não quero saber, eu só quero que seja feita a minha vontade, vai ter uma consequência que não tem fim, nunca acaba, é eterno, né? E aí ele traz uma informação que todo mundo sabe, mas que é importante a gente dizer, é importante a gente falar para nós mesmos, para a nossa consciência sempre lembrar, nos momentos de decisão, por exemplo, né? A morte não é o fim. Então, muitas pessoas estão hoje pensando que se ela morrer, acaba toda essa confusão que ela está na vida dela, né? Seja num casamento, com dívidas, o que aconteceu? O que acontece hoje na vida dela? Problema com os filhos. Ai, meu Deus, me leva logo, é melhor morrer. Quando, na verdade, quando você morre é que a vida começa de fato. Porque aqui era só aqueles 9 mesezinhos, lembra do bebezinho na barriga? Ele estava ali sendo preparado. E aí, quando a gente morre é que começa a vida de fato. E ele fala algo aqui que eu quero que fique muito no coração e na mente de vocês aí. Por isso, existem consequências eternas para tudo que a gente faz aqui. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade, um som na eternidade. E aí ele diz que o que mais prejudica a nossa vida aqui nessa terra é a gente não ter uma visão, né, da eternidade. Por quê? Porque o nosso raciocínio ele é muito curto. A gente vive o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer semana que vem, o dinheiro que eu vou receber no final do mês. E aí, na verdade, a gente não vive com esse anseio, com essa visão para a eternidade. E ele diz assim, ó, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no seu coração o valor que ela representa. Né? Há muito mais na vida do que apenas esse aqui e agora, né? Que a gente está vivendo, que a gente está no corre-corre, porque o filho, vou buscar na escola, e tudo isso que envolve a gente, ainda mais a gente que é mãe, que a gente, né, se deixa levar com o tempo por tantas atividades. Mas o que eu fiz hoje tem valor eterno? Se não tem, eu preciso rever as coisas que eu estou fazendo, né? E aí a gente se pergunta, né, como vai ser a eternidade com Deus? Aí ele diz, seria como explicar como a internet funciona para uma formiga, porque as coisas que existem lá não tem palavras para explicar para a gente aqui, não tem jeito de dizer, não tem palavras ainda criadas para poder explicar o que tem lá, né? E isso foi Paulo quem disse, ele foi até o terceiro céu e disse que existiam coisas que ele não conseguia nem dizer, né? E João, quando escreveu o livro de Apocalipse, a visão que ele teve do Espírito Santo, ele vai dizendo as coisas, é tanto que parece difícil de entender, justamente porque as palavras, as coisas que ele usa são sobre coisas que ele nunca viu.
Então ele nunca viu aquilo, aí ele tenta descrever de um jeito que é de alguma coisa que ele já viu, como por exemplo, gafanhoto de ferro, gafanhoto com cauda de escorpião. Então, são coisas que ele viu, mas que ele não tem como dizer, então ele vai para aquilo que ele já conhece. Ele já conhece um gafanhoto e um escorpião. Então ele meio que fala, parece os dois juntos, mas aquilo que ele viu não tem nada a ver com o que ele descreveu, porque ele não tinha palavras para dizer aquilo. E aí a Bíblia deixa isso bem claro quando diz assim, ó, que olho nenhum viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que eu amo, né? E Deus, ele dá pequenos vislumbres aqui nessa terra sobre a eternidade na sua palavra, né? Quando a gente lê, a gente entende um pouquinho, não é muito não, um pouquinho da eternidade. E eu achei bem engraçado que ele falou assim, ó, não vamos ficar encostados nas nuvens tocando harpa o dia inteiro, né? Vamos desfrutar da companhia do próprio Deus. Vocês acham que Deus foi tão perfeito em criar uma cachoeira, as montanhas, aqueles matinhos que ficam ao redor, aquelas plantas, tudo perfeito, uma paisagem assim que a gente olha e fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí a gente vai pro céu e vai ficar lá tocando harpa, encostado na nuvenzinha, dizendo santo, santo, santo apenas, né? Não que não seja importante. Entenda que Deus, ele tem um plano muito maior. Jesus falou, fiquem aí que eu vou subir, vou preparar o lugar de vocês lá. E quando Jesus vier, a gente ainda vai lá ceiar com ele. Então, assim, existe um lugar para uma ceia, existe uma mesa, né? Existe uma comunhão ali. Então, são coisas que a gente não consegue explicar. Como ele disse, era como explicar a internet para uma formiga, né? E com certeza uma das melhores coisas que a gente vai ouvir é isso aqui, ó. Venham benditos do meu Pai, né? Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês antes da criação do mundo. É por isso que eu digo para vocês, Deus nos desejou antes da criação do mundo, né? E Jesus já era o sacrifício de Deus antes de criar Adão e Eva. Então, e agora Adão e Eva pecou. Jesus vai ter que ir lá salvar eles. Não, já era o plano de Deus, na eternidade, que Jesus viria para salvar a humanidade, né? Então a gente também, né? Ele diz que o reino foi preparado, né, para nós desde antes da criação do mundo. Deus tem um propósito para sua vida aqui na Terra. Mas esse propósito não acaba aqui. Lembra das duas perguntas que a gente fez no capítulo anterior? A primeira é o que a gente fez com Jesus. Quando a gente chegar diante do trono branco de Deus, ele vai perguntar o que você fez com meu filho, que eu dei em sacrifício a você. E a segunda coisa é o que a gente vai fazer na eternidade, né? Para onde a gente vai na eternidade? Vai determinar o que a gente vai fazer lá. Então Deus tem um propósito para a nossa vida aqui, só que ela não termina aqui. Ela envolve um plano muito maior do que apenas 80, 100 anos, né? E aí, geralmente, quando as pessoas estão nos enterros, né, que tá aquele coisa sentimental demais, as pessoas pensam em, eu vou repensar a minha vida, né, porque esse é o fim de todo mundo, quando na verdade ainda é puro, né, sentimentalismo. Essas respostas a gente só vai encontrar em Jesus, né, é revelação. Porque às vezes fica só no racional, e aí acaba rapidinho, vai embora, a gente esquece, começa a viver o dia a dia e pronto. A vida é a preparação para a eternidade, uma das coisas que eu escrevi aqui. A vida é a preparação para a eternidade. Não adianta negar a morte, ela vai chegar para todo mundo, né? O bebê se prepara por 9 meses para nascer, né? Depois que ele nasce é que de fato a vida começa. Então dá pra gente fazer essa analogia, lembrando que nossa vida de fato só vai começar na eternidade. E a morte é a porta para a eternidade. Então só tem acesso à eternidade, tanto para o Senhor quanto para longe do Senhor, quem morre. Então se você deseja a eternidade, tem anseio pela eternidade, é vivendo aqui, fazendo as coisas aqui, pensando que no dia que morrer é que a eternidade vai começar de fato. E eu selecionei uma frase aqui dessa página, né, que ele diz assim, se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não tem por que você temer a morte, porque você já sabe qual é o seu fim. Paulo falava sobre isso, né? Porque hoje viver é Cristo e morrer é lucro. Porque se hoje eu vivo por Cristo, é o meu propósito de vida, viver para Cristo, quando eu morrer, eu vou estar com Cristo, que é muito melhor, né? Ele fala sobre isso. Então, se você tem esse anseio pela eternidade, se você crê em Jesus Cristo e vive aqui por Ele, não tem por que temer a morte, porque você sabe que, de fato, é ali o teu encontro com o Senhor, né? E aí tem um finalzinho aqui que ele diz assim, ó. Esse mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria lá nos céus. A Bíblia afirma isso. Em comparação com a eternidade, né, esse tempinho que a gente passa aqui é um piscar de olhos. Mas as consequências do que a gente faz aqui, elas são eternas. Porque as obras dessa vida vão definir o que está por vir. E isso deveria ser um temor muito grande no nosso coração. Porque por mais que o marido esteja longe de casa, por mais que você esteja buscando pela sua restauração, isso não deve ser o ponto-chave da sua vida. Sua vida não deve girar em torno disso, porque o que você precisa é viver para a eternidade. Porque imagina,
Seu marido foi embora de casa, traiu você, e a gente passa por aquela dor horrível, que de fato é mesmo, a dor do abandono, a dor da traição, a dor de tantas outras coisas que vão acontecendo, de picuinhas, coisinhas ao redor da separação. E aí você se entrega no sentido de viver com mágoa, rancor, sem perdão, sem perdoar, né? Sem se perdoar também pelas escolhas que você fez. E aí a vida passa, esse tempinho, né, de 80, 100 anos acaba e você vai viver a sua eternidade sem o Senhor, porque o seu foco aqui era o seu casamento. E eu não estou dizendo que a família não é importante, porque a família, né, é o sonho de Deus, foi Deus quem planejou. Mas ela não é o teu foco. A Bíblia diz assim lá em Lucas, que se você ama mais a sua vida, o seu pai, a sua mãe, seu marido, filho, qualquer outra coisa, mais do que você ama ele, você não pode ser discípulo. Então você não pode entrar na eternidade. Até a sua própria vida, ela tem que ser do Senhor. Imagine a do seu marido, imagine seu casamento, imagine os seus filhos. Então, o foco não são as coisas, nem as pessoas, né, para preencher o seu vazio. Você preenche esse vazio com o Senhor e se prepara para a eternidade, prepara os seus filhos para a eternidade, né? Prepara você mesmo, seu emocional para a eternidade. Senhor, meu marido não está aqui, fez tudo o que fez, me ajuda a perdoar e me ajuda a ter os olhos na eternidade, porque o que eu fizer aqui vai ser fruto da eternidade, né? Vai ser fruto para a eternidade. Então, eu dependo do que eu faço aqui, né? E eu quero que vocês tenham muito isso em mente, porque muitas irmãs, se eu disser assim, vamos buscar o Senhor, elas não querem. Vamos buscar a restauração do casamento, faz fila, sabe? Porque o que as pessoas querem são as coisas que Deus pode dar e não o próprio Deus que dá as coisas, entende, minhas irmãs? E eu tenho muito temor em relação a isso. Porque, como diz aqui o livro, as obras que a gente fizer nessa vida vão definir, né, o que está por vir. E para finalizar, ele diz assim, devemos compreender que cada instante que a gente gasta nesse corpo aqui que está emprestado, né, é um tempo que a gente está longe do nosso lar eterno. E o que a gente faz aqui vai definir se a gente vai para lá. E se tem uma coisa que faz total sentido e que já se diz por aí é que a gente deve viver hoje como se fosse o nosso último dia. E aí eu te pergunto, né? Se hoje fosse o teu último dia, hoje é meu último dia, o que é que você de fato faria? Qual é o assunto mais importante da sua vida hoje, sendo o seu último dia? É o seu casamento? É seu marido voltar para casa? É hoje o último dia e Deus falou agora. 16 horas vou tirar sua vida, vou levar, você vai para a eternidade. Não sei se você vai comigo, não sei se você não vai, depende de tudo que você fez aqui. Você vai correr e dizer, Senhor, me dá meu marido de volta, Senhor, traz ele para casa, Senhor, desfaz o relacionamento que ele tem com a amante. Essas coisas seriam importantes se hoje fosse teu último dia? E eu finalizo dizendo essa frase aqui, ó. O meu assunto de todo dia deve ser o do meu último dia. Então, todos os dias, quando você acordar, fala, hoje o meu assunto é do último dia. No último dia, o que é que importa? E aí a gente vai conseguir contar os nossos dias, né? Como disse o salmista, contar os meus dias para eu conseguir alcançar um coração sábio. E aí você que está anotando, você sabe o que tem que anotar em relação a cada capítulo para te trazer mais clareza. O nosso tema para reflexão é: há muito mais na vida do que apenas o aqui e o agora. O versículo para memorizar é: esse mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, você vai viver para sempre. Ele fez uma paráfrase ali de 1 João 2,17. Então, esse mundo aqui, a gente sabe que está acabando. Está acabando, de fato, ele vai sendo destruído aos poucos. Apocalipse diz isso. Se você nunca leu, leia. A Bíblia deixa claro que esse mundo aqui, ele está acabando, né? E que ele vai ser destruído. E que o Senhor vai precisar trazer do céu a nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra, né? Então, você vai se preparar para essas coisas daqui? Se elas vão acabar? E a pergunta para você anotar aí, responder e meditar, né? É a seguinte. Já que eu fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que eu devo parar de fazer hoje, né? E qual é a única coisa que eu devo começar a fazer urgente, né? Lembrando que eu estou visando agora a minha eternidade. E aí você para de correr atrás de fama, reconhecimento, bens materiais, seu próprio casamento, né? E sua agenda fica mais simples, mais saudável, porque agora você tem um foco, seu foco é a eternidade, seu relacionamento com Jesus, e aí isso vira o teu foco de fato, e aí você para de carregar esse fardo pesado, essa tristeza que não acaba, esse sofrimento que parece também não ter fim, esse chão que parece que abriu, essa casa que parece que caiu na sua cabeça, tudo isso só vai ter fim, não é quando o teu marido voltar, é quando de fato você começar a colocar os seus olhos na eternidade, e viver para a eternidade. Lembrando que
Se hoje fosse meu último dia, como é que eu viveria? O que é que seria importante? Qual o assunto importante do dia de hoje, sendo que ele vai acabar hoje, né? E assim, minhas irmãs, nós ficamos aqui com o capítulo 4. A partir de amanhã, nosso capítulo 5. Quero pedir perdão para vocês porque meu filho, esses dias, a gente teve que parar na emergência porque ele tem crise de asma algumas vezes. E aí eu acabei deixando de postar alguns dias. Eu falei que nós ficaríamos aí 40 dias juntas. Me perdoem, minhas irmãs, mas foi por causa disso. E eu espero vocês amanhã no capítulo 5, tá bom?